Acho que eu iniciei. Tá aparecendo a minha tela aí para vocês? Está aparecendo. Ó, Thiago. Por mim, Giovanni, a hora que quiser começar. Tá. Então tá. Podemos começar, professora? Pode, mas tá meio baixo aí teu som. Vou botar um fone aqui, peraí. Agora que eu me lembrei. Tá muito baixo ainda? Se tu falar forte assim, a gente te ouve. Ah. Então tá. Vamos começando com nosso segundo artigo do Clube de Revista. Esse segundo artigo pode passar para... Terceiro. Giovanni, uma pergunta. Antes de tu começar, se tu fosse assim dizer para um colega teu rapidamente sobre o que é o artigo, o que tu diria? O artigo ele mostra a evolução dos exames de imagem em relação ao tratamento oncológico, né? Então, inicialmente, o primeiro critério da Organização Mundial de Saúde, em 1981, eles nem relatavam em qual exame de imagem era feita essa comparação. Então, com o passar do tempo, foram se melhorando os exames de imagem com tomografias, padrões de tomografias, padrões de PET, e isso foi preciso pelo tratamento oncológico. Peraí, que tem alguém falando. Eu preciso que as pessoas coloquem seus microfones no silencioso e eu não posso fazer isso porque o meu está no modo apresentação. Não deu para ouvir tudo, mas Giovanni está falando já do artigo inteiro. Era só um resumo que eu ia te perguntar. Tá. Resumindo, é um monitoramento por imagem da resposta ao tratamento oncológico. Acho que foi mais sucinto agora. Foi, bem mais. Então é isso. Surgiu a necessidade de haverem critérios para dizer se houve ou não resposta à quimioterapia. É isso. Isso. Tá, então pode ir. Passei o slide. Tá. Passou para ti também o slide ou foi só para mim? Passou. Então tá, toca a ficha. Pode passar de novo. Então, os objetivos desse trabalho é a gente saber traduzir em imagem o quanto o determinado tratamento oncológico foi benéfico ou não para o paciente. E isso tem uma evolução ao longo dos anos e ao longo dos estudos que foram sendo realizados. Pode passar. Então, os principais objetivos, foi o que eu falei agora, discutir a imagem em cima da resposta do tumor, né? Então, a gente discute o pré-tratamento e o pós-tratamento. A gente vai discutir os critérios para diferentes tipos de tumor e a gente vê que ao longo dos anos a gente começou com a terapia citotóxica, que era uma terapia mais grosseira, e hoje com a terapia-alvo a gente tem um tipo de tratamento muito mais especializado e isso requer imagens mais específicas também. Pode passar. Então, saiu torto, eu quis mostrar uma evolução dos estudos. O primeiro foi da Organização Mundial de Saúde em 1981. Em 2000, eles fizeram uma atualização desses padrões em cima de falhas que tiveram nesse primeiro estudo. E o que é mais atualizado atualmente é o RECIST 1.1, que foi feito em 2009, e eu vou falar um pouco mais no próximo slide. Esse da Organização Mundial de Saúde foi o primeiro padrão que a gente teve, então qual era a avaliação dele? Ele fazia uma avaliação da carga tumoral, é meio complicado até.
fazia a avaliação dessa carga tumoral baseado na soma da multiplicação das dimensões. Então, tu pegava, por exemplo, as maiores lesões, botava no padrão perpendicular e no longitudinal, né? Tu multiplicava esses dois e somava todas as lesões aumentadas, né? Nesse estudo, ele não fala quantas lesões poderiam ser estudadas e a partir de qual tamanho que é considerado uma lesão a ser estudada, né? Não tinha muitos critérios esse estudo, tá? E esse estudo também não fazia referência a nenhum exame de imagem. Já o RECIST 2000 foi feito em cima das falhas que tiveram nesse primeiro estudo e foi uma avaliação estatística retrospectiva em cima de oito ensaios clínicos, né, envolvendo 569 pacientes. Então, o que muda? O primeiro estudo da Organização Mundial de Saúde era o estudo bidimensional, porque ele pegava o diâmetro perpendicular e o longitudinal. Já esse, ele é unidimensional, ele só pega o maior diâmetro. Obviamente, o diâmetro mais longo. Nesse estudo, ele já toma a tomografia como exame de base, ele define, né? E pode passar. O RECIST 2009 1.1, ele é mais específico, né? Então, ele foi uma avaliação em cima de 6.500 pacientes. Ele coloca a avaliação de linfonodos e ele aceita exames como ressonância, só que ele determina que as tomografias têm que ser com o mesmo padrão. Nesse RECIST, eles falam que o corte tem que ser no máximo de 5 milímetros. Grande maioria hoje na Santa Casa é de até 3 milímetros. E esse estudo, ele define as lesões-alvo, que facilita o nosso estudo depois. Então, as lesões-alvos que a gente tem, para ser considerada comparativa em relação ao tratamento oncológico. Na tomografia, no maior diâmetro, tem que ser uma lesão de no mínimo 1 centímetro. Em raio-x de tórax, se aceita, para fazer uma comparação pós-tratamento, se aceita uma lesão a partir de 2 centímetros. Em relação aos linfonodos, não é em relação ao maior diâmetro, é em relação ao diâmetro mais curto. Então, para ser considerado um linfonodo doente, para tu contabilizar em estudo, ele tem que ter no menor diâmetro a partir de 15 milímetros, ou 1,5 centímetros. No RECIST 1.1 também, que eu acabei não falando, tá? Os outros, o RECIST falava que poderia ter 5 lesões por víscera. No RECIST 1.1 ele é mais categórico, ele define que são no máximo as 2 maiores lesões de cada víscera e o máximo de lesões que podem ser estudadas são 5 lesões. Essa primeira imagem que tem no artigo, em relação ao paciente com melanoma metastático, estadio clínico 4, aqui mostra linfonodos aumentados, o menor diâmetro dele é maior que 1,5, e ele tem um linfonodo posterior à artéria celíaca, que é 0,9 no menor diâmetro. Então, ele acaba não sendo contabilizado. Em relação à lesão tumoral, tem que ser acima de 1 centímetro, né? E tem que ser até 2 lesões por víscera. Então, aqui a gente mostra 2 lesões esplênicas que, com certeza, são maiores de 1 centímetro, no seu maior diâmetro. Pode passar. Nessa imagem, a gente tem um adenocarcinoma de sigmoide com presença de carcinomatose peritoneal. A carcinomatose peritoneal acaba não sendo bom para avaliar a doença, porque geralmente ela está envolvida com ascite e a ascite acaba obscurecendo a imagem do linfonodo. Aqui a gente já mostra linfonodos no ligamento gastrohepático que no menor diâmetro possuem acima de 1,5 centímetros. Esse é o adenocarcinoma de seco. Esse estudo ele é evidenciado em cima de estruturas sólidas, então o seco acaba, como é uma víscera oca, acaba não fazendo parte, né, desse estudo, então tu não pode contabilizar essa infiltração de tecido que tem no seco.
Aqui eu coloquei uma figura de um carcinoma ovariano com metástases hepáticas, e aqui nesse artigo não tinha nenhuma imagem demonstrando. São lesões mensuráveis e não mensuráveis, né? Então, pré-tratamento, muitas vezes a gente tem duas lesões, tá? E o que acontece? Às vezes, depois do tratamento, ou elas acabam se juntando, né? Então, pré-tratamento, tu soma as maiores dimensões, e às vezes, quando elas coalescem, quando elas ficam juntas, tu tem que tentar somar o maior diâmetro dessas duas lesões juntas. Agora, às vezes, uma lesão, ela diminuindo, ela se tornam duas, né? Tem uma divisão dessa lesão maior. Então, como é que tu conta? Tu faz a comparação entre o maior diâmetro da primeira lesão e tu soma os dois maiores diâmetros dessas lesões que foram separadas após o tratamento quimioterápico. Pode passar. Isso aqui é um quadro resumo, tá? Que mostra em relação à resposta completa ou parcial ou doença estável. Então, aqui onde a gente tem presença de novas lesões, né, a gente tem uma progressão da doença, tá? Aqui onde a gente não tem, nas lesões-alvo, a gente não tem progressão da doença, nem diminui doença, e nas lesões não-alvo também, então é uma doença estável, né? Aqui onde a gente tem regressão completa da doença e as lesões não-alvo também tem regressão completa, a gente considera que tem regressão completa. Agora, se a gente tem lesões-alvo com regressão completa e a gente tem lesões não-alvo que não apresentam regressão completa, elas são consideráveis como parcialmente um tratamento parcial, né, com uma regressão parcial. Pode passar. Esse é duas imagens que eu coloquei, tá, mostrando a evolução dos tratamentos. Então, a grande falha do primeiro estudo da Organização Mundial de Saúde é que ele faz uma soma de duas multiplicações. Então, qualquer variação na medição desse tumor, ele pode se tornar algo muito grande, né? Então, mostra no artigo, ele descreve uma lesão com um aumento de 12 milímetros, né? Tu somando esse erro, esses 12 milímetros, vai dar 25 milímetros. E isso acaba, depois na classificação eu vou mostrar, acaba mudando, pode até mudar o tipo de resposta ao tratamento, tá? Então, aqui, esses dois linfonodos, a gente contabilizando da Organização Mundial de Saúde, do RECIST e do RECIST-1. Pode passar. Então, aqui a gente mostra que pela essa soma, né, da multiplicação dos diâmetros, ele aumentou 25%. Enquanto no RECIST-1, ele aumenta, eu acabei não colocando aqui, ele aumenta 18%, e o RECIST 1.1, né, aumentou 11%. Então, é uma variação bem significativa, né? Essa variação do RECIST 1.0 para 1.1 é que 1.0 ele acaba contabilizando o maior diâmetro, enquanto 1.1 ele contabiliza o menor diâmetro. Então, por isso, essa pequena alteração. Então, aqui é um sumário, né, da Organização Mundial de Saúde, do RECIST 1, do RECIST 1.0. Né? Que nem eu falei, da Organização Mundial de Saúde, qualquer lesão poderia ser qualificada, ele não determinava a partir de qual tamanho. O RECIST 1 define que a partir de 1 centímetro já pode ser estudado. O RECIST 1.1 também. Em relação aos linfonodos, começa a ser estudado no RECIST 1.1, da Organização Mundial de Saúde, quando tu tem progressão da doença, é quando ele tem acima de 25% no aumento da lesão, o 1.0 e 1.1 é acima de 20% em relação ao maior diâmetro. Sendo que a gente pode, no RECIST 1.1, a gente contabiliza quando tem uma variação acima de 0,5 centímetros, né? Nessa lesão é considerado progressão de doença também.
né? E como eu falei anteriormente, no RECIST 1.0 poderia contabilizar 10 lesões, no RECIST 1.1 ele é mais objetivo, ele faz estudo no máximo em 5 lesões, sendo no máximo 2 lesões por víscera. E aqui, ali mostrava Vou fazer um comentário antes de ir para o próximo. A Organização Mundial de Saúde não era embasado em nenhuma imagem, o RECIST 1.0 já objetivamente era mais tomografia, até falava em ressonância, mas objetivamente é tomografia, e o RECIST 1.1 mostra ressonância e PET. Pode passar. Giovanni, está me ouvindo? Ó. Só para fazer um comentário antes de ir para os outros critérios. Então, qual que é a importância disso que a gente está olhando aí? A gente precisa ter um jeito de dizer se o paciente respondeu ou não à quimioterapia. É isso. Tá? Não adianta tu olhar para o exame e dizer, olha, ele diminuiu um pouquinho, respondeu à quimioterapia. Não, a gente precisa de critérios, e são esses os critérios. O que a gente está usando hoje para quimioterapia citotóxica, citolítica, que diminui o tamanho da lesão, é o RECIST 1.1, tá? Isso. É importante ter claro que hoje a gente tem outros tipos de quimioterapia que não são só essas citolíticas, que são as terapias-alvo, que elas não diminuem a massa tumoral. Esse que tu vai falar agora, né? Que não diminui a massa tumoral. Então, precisam outros critérios além do tamanho. Então, agora nós vamos trazer esses outros. Mais uma coisa que eu queria te dizer, é importante, quando a gente define entre doença estável, doença que progrediu ou doença que respondeu, se a gente usar de exemplos pacientes com metástases hepáticas de doença coloretal, a gente sabe que a quimioterapia neoadjuvante, tá? Antes da cirurgia, de uma metástase, se o paciente apresenta doença estável ou se ele respondeu à quimioterapia, isso é um fator prognóstico. Esse paciente, depois da ressecção do nódulo hepático, tem mais chance de viver mais do que aquele paciente que fez quimioterapia e aumentou a lesão. Por isso que a gente diz hoje, se o paciente tem um nódulo hepático e aumentou a lesão, e aumentou, a gente está falando em 20% de aumento, a gente vai trocar a quimioterapia para controlar a doença e aí sim propor cirurgia. Tá? Então, é bem importante a gente saber esses critérios para poder afirmar, olha, a doença progrediu ou não, a doença está estável e eu vou operar. Tá? O câncer de pâncreas acaba sendo assim também, né, professora? Quando faz neoadjuvância e ele tem progressão de doença, quer dizer que ele já teria um prognóstico ruim. Na verdade, eu vou até deixar para o final, assim, o câncer de pâncreas tem um detalhe, assim, que a gente está percebendo que o paciente fez a neoadjuvância, às vezes não diminui muito o tamanho da lesão, mas diminui muito o CA19.9, e clinicamente o paciente melhora. E tem alguns grupos que estão levando esses pacientes para ressecção, estão conseguindo ressecar e as margens estão vindo negativas, porque tudo aquilo se transformou em um câncer morto, digamos assim, fibrose local só. Então, o pessoal está ressecando, tem alguns grupos que ressecam 100% dos pacientes que fizeram neoadjuvância, mesmo não tendo alteração no exame de imagem, por causa disso, tá? Então, ainda não se sabe bem essa questão do pâncreas, não está tão claro, assim, como se avaliar a resposta à quimioterapia neoadjuvante, tá? Certo, continuei. Agora eu vou falar sobre critérios específicos e acaba entrando na evolução dos quimioterápicos com o passar do tempo. Então, tem alguns critérios que eu vou conversar agora. Pode passar. Aqui eu coloquei uma figura que tem no slide que o tratamento primário do câncer com droga citotóxica é um tratamento mais grosseiro. Aqui já tem uma terapia-alvo, aqui demonstra o imatinib, que acaba tendo uma inibição da tirosina quinase, né? Uma terapia-alvo muito mais direcionada. E aqui mostra também um exemplo de um anticorpo monoclonal, como o trastuzumab, o bevacizumab, né? Para a gente ter uma ideia que a gente ouve bastante, o trastuzumab é quando se liga a proteína HER2, né? Que é o fator de crescimento epidérmico. E o bevacizumab, que a gente vê bastante em câncer de cólon, é quando se liga a um fator de crescimento endotelial vascular. Então, a terapia é cada vez mais direcionada, cada vez mais objetiva.
pouco aqui para a porta. Aí. Com o passar com essas novas terapias, né, tem diferentes formas, diferentes respostas ao tratamento para terapias direcionadas. Aqui a gente mostra a lesão original, aqui a gente mostra com uma diminuição da lesão. Depois, como a gente vai mostrar em alguns outros slides, a diminuição da vascularização é um fator importante. O C é quando tem a lesão permanece praticamente do mesmo tamanho, mas tem cavitações, como se é mais visto em lesões pulmonares. O D, quando persiste o tamanho da lesão, mas tem alterações císticas. Isso não deixa de ser uma evolução do tratamento. E aqui também a gente mostra que a célula cresceu, mas principalmente em função de uma hemorragia intratumoral. O critério de Choi, que é o primeiro que estava descrito ali, ele é um critério relacionado a lesões GIST avançadas, GIST metastático. Né? Então, a gente fazendo uma comparação do GIST com o RECIST, o GIST acrescenta, além do tamanho, ele salienta o grau de atenuação, né, vascular. Então, por exemplo, aqui nessa lesão, a gente, isso é pré-tratamento e essa aqui é pós-tratamento. A gente tem uma diminuição de 25%. Né? E aqui mostra só uma diminuição da lesão. Agora, no próximo slide, pode passar, a gente mostra que teve uma diminuição da lesão, mas a gente mostra uma lesão hipertenuante. Né? Porque se a gente for fazer uma comparação do RECIST e do Choi, o RECIST não conta o grau de atenuação. Então, ele provavelmente seria classificado como uma doença com regressão parcial. Agora, no critério de Choi para GIST metastático, essa hipercaptação, por contraste, mostra que ele teve uma progressão da doença, apesar da diminuição da lesão. Então, aqui, um outro gráfico bem interessante que mostra em relação ao Choi. Aqui, isso aqui é pré-tratamento, a primeira tomografia pós-tratamento e aqui é a segunda, maio e junho, não, abril e junho. Então, mostra que teve uma diminuição da lesão, né? Mas aqui, nesse gráfico, mostra que apesar da diminuição da lesão, ele teve um aumento da hipercaptação. Então, o HU aqui é o que mostra a captação da lesão. Então, e aqui é o tamanho. Então, uma lesão, vamos botar aqui 3.000, o azul é o segundo exame de follow-up. Então, aqui com uma lesão de mesmo tamanho, né, a gente vê que diminuiu a captação em relação ao primeiro, que é pré-tratamento. Isso é uma relação que sim, o imatinib tem um bom resultado frente ao GIST metastático. Pode passar. Esse é o M-RECIST, eu acabei sendo um pouco mais breve, né? O M-RECIST são critérios, aí eles começam a especificar mais em relação ao contraste. Tá? Então, pro hepatocarcinoma, como a gente sabe, tem uma hipertenuação na fase arterial e depois tem a lavagem na fase venosa ou tardia. Então, por exemplo, aqui é o pré-tratamento e aqui o pós-tratamento. Então, só de tu ter a opacificação e tu não ter o washout, a lesão, o fato dela estar totalmente opacificada quer dizer que ela teve uma resposta patológica completa, apesar de se manter, vamos dizer, essa cicatriz. Então, só para complementar, Giovanni, então, assim, para deixar claro, o M-RECIST, ele é usado para a resposta do tratamento do carcinoma hepatocelular. Você faz o diagnóstico do carcinoma hepatocelular com o LIHADS, que é isso que tu descreveu, é o washout, né? Mas a partir do momento que você trata o carcinoma hepatocelular, por exemplo, fizemos uma quimioembolização semana passada, digamos, daqui a 4 semanas... Desculpa. Pode falar. Eu acabei não colocando, acabei me esquecendo, mas essa imagem comparativa é em relação a uma quimioembolização, tá? Então, mostra pré-quimioembolização e aqui pós-quimioembolização, mostrando uma resposta patológica completa. Isso, não capta mais o tumor, né? Então, ele ficou pretinho, significa matou o tumor, controlei a doença, né? Se tem um halozinho ao redor, significa que tem alguma área
que tem captação, tem alguma área viável, tem que fazer mais tratamento. Não sei se tu vai mostrar isso. Não, agora vamos para o próximo, né? Tá. O critério persiste, continuando a evolução das imagens em frente ao tratamento. Ele mostra em relação ao PET, aqui a gente tem mostrando o diâmetro e aqui a captação. Aqui mostra que diminuiu o tamanho, mas só com PET a gente consegue ver que tem uma resposta patológica completa, já que aqui não tem nenhuma hipercaptação. Então, são critérios que estão evoluindo, que estão mostrando uma maior capacidade de a gente poder analisar o tratamento oncológico. Aqui eu botei a comparação entre todos que eu falei até agora, quando tem resposta patológica completa ou não. O da Organização Mundial de Saúde é quando falava que não tinha mais lesões na imagem após 4 semanas. O CHOI é o que mostra, que a gente mostrou ali, que desapareceu as lesões-alvo. O M-RECIST, como a professora falou, é quando desaparece na fase arterial. E no PERSIST, no PET, é quando mostra o desaparecimento da fase metabólica, né? Resposta parcial é quando tem uma diminuição acima de 50% em 4 semanas. O RECIST 1.1, que a gente mais usa, tem uma diminuição acima de 30% no seu maior diâmetro. O CHOI já mostra acima de 10% a diminuição do tumor, ou acima de 15% em relação à atenuação. Então a gente vê como vem evoluindo e como deve evoluir ainda mais com as terapias-alvo, né? Em relação às últimas terapias-alvo, fala do melanoma, acabei não colocando slide, mas não tem nada muito definido. É necessário mais estudos para comprovar qual parâmetro a ser tomado para avaliação desse tipo de lesão. Então, a conclusão que tem do trabalho é que, com o advento da medicina molecular, que a gente sempre fala, né, em ter um tratamento mais individualizado, tanto por isso que é cada vez mais importante os rounds que a gente tem. O objetivo final da pesquisa em oncologia é adequar os tratamentos ao tipo específico de câncer e ao paciente, né, o tratamento cada vez mais individualizado. Os critérios da resposta ao tumor devem ser escolhidos com base no tratamento e no tipo do tumor, como a gente tem o M-RECIST, tem o CHOI para o GIST, e é isso. O aumento do número de critérios, né, que a gente vê em relação, desde o primeiro da Organização Mundial de Saúde, mostra o quão mais complexo está tornando os estudos e quão mais objetivo está tornando o nosso tratamento oncológico. Bom. Muito bem. Giovanni, seguinte, vou voltar um slide aqui. Então, qual que era o objetivo desse nosso artigo, né? Eu queria chamar a atenção para vocês, primeiro, que a gente tem que ter um método para avaliar a resposta à quimioterapia. Não é uma coisa aleatória, existem números que a gente compara. Apesar de não saber tudo, a gente está tentando, né? Segundo, depende do tipo de quimioterapia e do tipo de tumor para você usar um método diferente. Então, é óbvio que eu não espero que vocês decorem essa tabela, não é isso, é que vocês saibam conversar com o radiologista, né? Que quando ele for dizer para vocês, olha, diminuiu o diâmetro, mas aumentou a captação, tu entende, opa, então tem alguma coisa que não está dando certo, né? Se ele te fala que tu tem um carcinoma hepatocelular e tu tem o tamanho menor, mas tem um halo de captação ao redor, ele está falando do M-RECIST, ele está te dizendo, olha, ainda tem doença viável, tens que fazer mais uma sessão de quimioembolização. Reparem nos nossos rounds, dependendo do tipo de tumor, a forma que o Renato apresenta, ele é muito bom nisso, ele não fala o nome dos critérios, mas ele fala essas coisas que a gente quer saber, tá? Porque não importa exatamente o título, mas o que me interessa é respondeu ou não respondeu usando critérios adequados, tá? Então, é importante saber isso e é importante saber que não é só o diâmetro, que tem uma questão de atenuação também, que dependendo do tipo de quimioterapia
tem que ser levado em consideração. Tá? Eu acho que foi o Cássio que enviou ali no grupo, não consegui ver, Cássio, se o artigo que tu enviou é o do Resist 1.1. Eu até tinha me ocorrido colocar em discussão o artigo do Resist 1.1, mas aí nós iríamos ficar só naquela questão de diâmetro, e o que eu esperaria e o que eu esperava dessa reunião nossa de hoje era não ficar focado só nisso, para vocês não ficarem com a cabeça pensando que é só Resist 1.1, mas sim estimular e ampliar a visão da coisa, tá? Mas é claro, né? Quiser ler um artigo, cada artigo da sua... cada critério tem o seu artigo, fiquem à vontade, né? Eu acabei enviando só o do 1.1, porque acredito que seja o mais usado. É o mais verdade, usado. Acho que é interessante de mandar. Mas esse que a senhora mandou, professora, eu acho bem objetivo e exemplifica muito bem o que tem no 1.1. Isso, eu acho que foi bom para isso, para vocês saberem como é que se olha para o tumor depois que fez quimioterapia, que existem formas, né? Não é assim muito... Tem critério, não é da cabeça, né, do radiologista. Dúvidas? Thiago, alguma coisa a acrescentar aí? Não, tá muito bem. Eu acho que a escolha foi muito boa, né? É um artigo que faz parte do nosso dia a dia, é um assunto que a gente está sempre em contato. Acho que a escolha do artigo foi excelente. Certo. Então, vamos pensar para a semana que vem, falando em escolhas. A semana que vem vocês querem... Tem aquele do carcinoma hepatocelular, da staging, do Massafero, tem de adrenal. O que interessa a vocês? O que vocês têm mais? Avaliação de adrenal, já que vocês tiveram um monte de tumor adrenal no começo do ano aí, tudo mal avaliado. Eu acho que é interessante. Eu acho que interessa. Eu ia comentar também que como a área de expertise da doutora Angélica e do doutor Thiago talvez seja mais hepatobilia, eu acho que é um espaço bom para a gente discutir hepatobilia, assim. Então também é uma possibilidade manter nessa área aí. Talvez algum de pâncreas que não foi ainda, né? Que, aliás, foi aquele da fístula pancreática. Não foi, né? Foi dois, na verdade. Foi 2 de pâncreas. Foi o da fístula pancreática e foi o do... hoje é o terceiro. E foi dos critérios de execrabilidade. Sorry. Eu acho que de adrenal seria legal, né? Porque a gente é muito leigo em relação a esse tipo de lesão e a gente teve uns 3, 4 casos em sequência e a gente se olhava e não sabia falar nada com nada. Então, eu acho que é uma forma de a gente ter mais objetivo para os próximos casos, né? Também. Eu vou dar uma revisada no que eu tenho e a gente mando para vocês ainda hoje à noite, tá? Tá. Quem é o escalado da semana? Oi? Quem é o escalado da semana que vem? Normalmente eles se escalam entre eles aí, nos dizem depois. Tá, bueno. Posso ser eu. Quero só um parênteses. Ontem à noite, o Massafero apresentou esse artigo dele. Quem viu, quem teve a oportunidade de ver aquela discussão, ele apresentou, eu tirei um monte de foto. Apresentou o artigo dele, vou imitar, né? Foi bem legal. Eu acho que foi gravado. Se eu conseguir acessar essa gravação, eu vou para vocês. É porque vai ficar feio nós apresentar depois do autor do artigo apresentar, né? Há um tempo. Responsa. Tá bom. Alguém ia falar alguma coisa que eu interrompi? É isso aí, Giovanni. Mais um detalhe. Eu acho que foi bem melhor a tua apresentação hoje do que aquela da neoplasia de esôfago. Tu fez uns slides mais objetivos. Aquela tinha algumas coisas meio poluídas, assim. Então, tu fazendo um slide de apoio mais objetivo, tu consegue verbalmente, talvez, ser um pouco mais objetivo. E foi legal. Então, tá melhorando. Bem bom. Parabéns. Obrigado. Tá bom? Então, tá, gente. Nós vamos lá operar agora ou não? Pois eu saio de casa? Não sei, vou perguntar ao professor. Não tem PCR ainda, né? Acho que não. Vou ver aqui no computador e mando para vocês que coisa. Tá, então tá bom, gente. Tá bom. Vou desligar. Tá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, boa tarde.